Ah, então, eu não posso atender vocês, sabe? Porque eu só atendo pessoas normais, né? Vocês não são pessoas normais, então não vou estar atendendo por uma questão religiosa, porque eu sou muito religiosa. E os valores de Deus me dizem para tratar você que nem o lixo que você é. Mas, enfim, é uma questão de fé, você entende, né? Mas aqui um coraçãozinho pra você saber que eu sou fofa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre esse caso ridículo, onde uma papelaria se negou a fazer convites de casamento para um casal formado por dois homens, porque eles não atendem esse tipo de pessoa, né? Eles não atendem. E, sei lá, as gays que fiquem sem convite, né? Ou que procurem alguém que atenda elas, né? Então a gente vai aqui falar sobre isso, a gente vai falar sobre o quanto que sim, isso é LGBTfobia. A gente vai falar sobre a repercussão que isso teve, sobre liberdade de expressão e de atendimento, liberdade religiosa e até sobre heterofobia. Pois é, muitas coisas para serem ditas aqui. Então vamos lá. Se você não sabe o que está acontecendo, nessa semana viralizou um tweet onde uma pessoa denunciava que um amigo dela tinha sofrido LGBTfobia. E essa LGBTfobia teria acontecido justamente por parte de uma papelaria que faz convites de casamento, mas que se negou a fazer os convites de casamento desse casal formado por dois homens. E o interessante é que o atendimento estava indo tudo bem, sabe? A papelaria estava conversando com o menino que estava orçando as coisas numa boa, até o momento em que ele falou qual era o nome do marido dele. Porque até então a papelaria estava assumindo que era um casal formado por um homem e uma mulher, e que o homem estava ali fazendo o orçamento dos convites para o casamento dele com uma mulher. A partir do momento em que souberam que não era, aí a coisa mudou um pouco, né? Demoraram a responder e quando responderam, disseram o seguinte: Henrique, tudo bom? Perdão pela demora. Peço desculpa por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda a sua necessidade. Coração, obrigada, viu? Gente, o coração, né? O agradecimento. É toda uma forma ali de querer fazer parecer que tem uma educação ali onde não tem. E eu queria saber o que são convites homossexuais, né? Porque assim, eu não sei, eu acho que um convite, ele não tem sexualidade, né? Um convite é um convite. O convite, eles. Convites têm gênero para poder terem sexualidades de convite, um convite que só vai sair com um outro convite que seja do mesmo gênero, isso não faz sentido. Então, convites homossexuais não existe. Existe convites de casamento. Existe uma prestação de serviço e pronto. A única diferença de um convite desse para os convites que, sei lá, essa papelaria gosta de fazer é que vai ter nome de dois noivos em vez de ter o nome de um noivo e uma noiva. Só isso que muda, mais nada. Mas, né, pelo visto, os nossos convites são convites diferentes, né? Os nossos, que eu digo, convites da comunidade LGBTQIA+, tá, gente? Porque eu nunca vou me casar, não. Não é pra mim isso daí, não. Mas é, né, pra um monte de gente. E aí, gente, isso viralizou, né? Isso viralizou porque o casal expôs, essa pessoa aí que é amiga do casal expôs também, né? Essa pessoa que o nome é Irmã do Liprinho. Twitter é um lugar bizarro, né? Mas a irmã do Liprinho, ela expôs também, né, e tudo, e a coisa viralizou. Quando a coisa viralizou, as pessoas começaram a ir atrás dessa papelaria, né? Porque aqui não tá mostrando o nome, mas o casal divulgou o nome, né, da papelaria. E as pessoas foram atrás da papelaria e, né, comentaram, né, fizeram muitos comentários chamando eles de homofóbicos e tudo mais. E a papelaria resolveu fechar os comentários e também fazer pronunciamento. E esse pronunciamento veio por meio de um vídeo com textão. A gente vai assistir o vídeo aqui e a gente vai também ler o textão, tá bom? Então vamos lá. E, enfim, não quero entrar no mérito da questão, mas nós não fazemos casamentos homossexuais e nem eventos homossexuais. E há algum tempo, já basicamente uns 2 anos, nós temos negado muito serviço em relação a que seja dessa maneira.
E hoje, esses dias, na verdade, mas hoje em específico foi a gota d'água. Nós dissemos que não iríamos realizar nenhum tipo de casamento homossexual, nós não fazemos esse serviço. E fomos, de certa forma, retalhados por um casal que não aceitou a nossa posição, não aceitou a nossa opinião e tem de fato feito alguns comentários aqui no nosso Instagram, tanto da fotografia quanto do ateliê. Enfim, tem feito alguns comentários aqui no nosso Instagram falando sobre isso, dizendo que homofobia é crime, dizendo que o nosso posicionamento, enfim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, as pessoas que nos acompanham. Eu sei que talvez esse vídeo aqui possa, ter pessoas que deixem de nos seguir. De verdade, nós não nos importamos com isso. Nós não estamos preocupados com a nossa fama, com as pessoas que são nossos fãs. Não é isso. Nossa intenção com a fotografia não é essa, nunca foi essa, e nem com os convites de casamento. Então, nós nos posicionamos assim, e nós agora estamos sendo taxados de homofóbicos. E uma reflexão minha, acho engraçado, porque quem taxa as pessoas de homofóbicas, dizem que as pessoas que são homofóbicas, entre aspas, têm que aceitar o seu posicionamento, mas ao mesmo tempo não percebem que o argumento que elas usam para validar aquilo que elas acreditam é o mesmo argumento que as acusa também. Porque nós temos que aceitar aquilo que elas são, mas as pessoas não podem aceitar que nós escolhemos fazer dessa maneira e trabalhar dessa forma. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, nós gostaríamos de compartilhar. Meu anjo, se você escolheu trabalhar de uma forma totalmente criminosa, homofóbica, a gente não tem que aceitar mesmo, não. Porque homofobia é crime, né? Vamos lá, gente, tem muitas camadas aqui. Esse vídeo é muito maior do que isso, mas esse é o trechinho aqui que eu peguei, que foi o trecho que a irmã do Litrinho divulgou. Porque eu não vi esse vídeo completo, não. Mas esse trechinho aqui já tem muitas camadas, né? Primeiro, ele falando que, né, eles também fazem serviço de fotografia, né, e que já tem 2 anos que eles ficam recusando o serviço para casais LGBTQIA+, né? Então, já tem 2 anos que eles estão cometendo esse crime de homofobia. E, gente, eles ficam falando questão de opinião, né, que a gente não aceita a opinião deles e tudo. Não é uma questão de aceitar a opinião ou não, é uma questão de crime. Ele falou, né, e ficam falando que a gente tá cometendo crime de homofobia. Sim, porque vocês estão cometendo crime de homofobia. Vocês estão cometendo um crime de homofobia. E, gente, é isso que as pessoas não entendem. Você negar atendimento profissional para uma outra pessoa, baseando-se em alguma discriminação, em algum fator discriminatório, é proibido. É proibido. Vocês não têm a liberdade de prestar atendimento apenas para quem vocês querem. Vocês precisam atender todos os clientes. Você, enquanto CPF, né? Porque ele falou ali, nossa opinião. Você, enquanto CPF, você pode ter a opinião que você quiser. Você pode pensar o que você quiser de pessoas LGBTQIA+. Você pode nos odiar. Você pode querer que a gente deixe de existir. Você não pode, né, perpetrar a nossa não existência, que aí é homofobia. E você não pode pegar e expor essas opiniões de não querer que nós existamos, porque isso da LGBTfobia é um crime. Um crime equiparado a crime de racismo, tá? Mas você, enquanto CPF, pode ter as opiniões que você bem entender ter. Você, enquanto CNPJ, enquanto MEI, não pode. Porque quando você está prestando um serviço para as outras pessoas, você, né, tá tratando ali do Código do Consumidor. Você precisa seguir o Código do Consumidor. E o Código do Consumidor diz que você não pode negar serviço para alguém por alguma questão discriminatória. Então, você virar para os seus futuros possíveis clientes e dizer que você não vai mais atendê-los porque eles são LGBT, você está, sim, cometendo um crime de LGBTfobia e você está, sim, cometendo uma infração do Código de Defesa do Consumidor. Então, você está cometendo ali 2 crimes juntos, né? E basta você pensar se fosse, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a gravidade das coisas, né? Aí vem aqui se basear em religião e tudo. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu tô falando de religião, né? Mas as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de entender o que é um crime de LGBTfobia, né? E falam, é só você procurar outra pessoa para te atender. Vocês estão querendo privilégios porque vocês querem que todo mundo aceite. Gente, se esse casal tivesse se negando
a prestar atendimento para um casal de pessoas por elas serem pessoas negras, vocês veriam racismo disso. Se eles estivessem se negando a prestar atendimento, se eles estivessem falando que não fazem casamento de pessoa com deficiência, vocês veriam o capacitismo disso. Então por que quando é com pessoa LGBT vocês falam que é mimimi, vocês falam que as pessoas estão exagerando, vocês falam que a gente tem que aceitar a opinião dos outros? Se sua opinião é uma opinião LGBT-fóbica, me desculpe, mas eu não estarei aceitando sua opinião, porque sua opinião é criminosa. Porque a forma como você está tratando seus clientes é uma forma criminosa, discriminatória, infringindo o Código de Defesa do Consumidor e infringindo também as leis antirracismo que a gente tem no nosso país, já que homofobia, LGBTfobia como um todo, foi equiparado aos crimes de racismo. E aí, né, gente, nessa nota de repúdio em vídeo deles, também tinha nota de repúdio em texto, tudo no Instagram. Vai estar aparecendo aqui do lado para vocês, né? E nessa nota de repúdio eles disseram o seguinte, abre aspas, existe heterofobia? Tá aí uma pergunta que deveria ser introduzida nos livros de filosofia deste século, diante de tantas barbáries que temos visto. Hoje chegamos ao nosso ápice. Não aguentamos mais ter que aguentar tantas críticas e questionamentos sobre o fato de não realizarmos casamentos ou eventos homossexuais, como dissemos no vídeo acima. Quando começamos a nossa empresa, estabelecemos princípios dos quais lutaremos até o fim, independente da opinião da maioria da sociedade ou qualquer baboseira dessas que todo mundo tem falado hoje em dia. Aqui na nossa empresa, acreditamos na família como ela é e não estamos pedindo para ninguém que acredite, ao contrário, mude de pensamento ou de posicionamento. Ao contrário, se você é mulher e casou com mulher, continuem casadas. Se você é homem e casou com homem, então, por favor, continuem casados. Porém, aqui nós fazemos dessa forma e será dessa forma. Não esqueçam que vocês pedem por uma inclusão que aceita os diferentes, excluindo os diferentes de vocês. Coloco diferentes entre aspas, porque o fato de você ser homossexual ou heterossexual não te faz melhor ou pior que ninguém. Por isso, você não merece privilégios ou benefícios por isso. Se fôssemos uma empresa que faz apenas casamentos homossexuais e não casamentos heterossexuais, seríamos politicamente corretos e estaríamos arrasando de orçamento da galera que assiste Globo e escuta Anitta. Porém, aqui não funciona assim. Abre umas aspas dentro das aspas. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move na terra, sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, fecha aspas, Gênesis 1, 26, 27, né? Capítulo 1, versículo 26 a 27, e fecha as aspas que estavam fora das outras aspas. Gente, olha quantas camadas tem aqui. E é por isso que eu tava falando de religião. Porque esse povo aí, né, esses profissionais, esse estabelecimento negou atendimento a um casal formado por 2 homens por causa dos preceitos religiosos deles. E vamos pontuar algumas coisas aqui, né? Eles ficam ali falando, se a gente fosse uma empresa de casamentos homossexuais, a gente estaria aí arrasando e estaria politicamente correto. Se vocês fossem uma empresa que realizassem apenas eventos voltados só para casais formados por 2 homens ou por 2 mulheres, ou que algum dos integrantes fosse LGBT, vocês estariam também cometendo um crime, vocês estariam também infringindo o Código de Defesa do Consumidor, porque vocês estariam negando atendimento para uma parcela da população, por essa parcela da população ser quem é. Então vocês também estariam cometendo um crime. Não crime de heterofobia, tá? Porque foi o questionamento ali no começo do texto. Heterofobia não existe. Porque, né, para poder existir tem que ter violência sistemática contra o grupo. Heterossexual, cisgênero não sofre violência sistemática na nossa sociedade. Não sofre. Não perde emprego por ser hétero cisgênero, não é expulso de casa por ser hétero cisgênero, não é chamado para entrevistas de emprego por ser hétero cisgênero, não tem dificuldade de conseguir
um local para morar por ser hétero cisgênero e definitivamente também não tem atendimentos negados em diferentes serviços de empresas por serem hétero cisgênero. Então não tem uma violência sistemática acontecendo e nem é morto na rua por ser hétero cisgênero. Portanto, não existe heterofobia. Isso não precisa ser uma pergunta a estar em livros de filosofia, porque a resposta é clara para qualquer pessoa que tenha, no mínimo, um pouquinho de inteligência. Não precisa nem ser inteligentão. Só tem um pouquinho de inteligência e saber analisar contextos sociais aqui para poder entender que não existe heterofobia, tá bom? Então, não seria um crime de heterofobia, mas seria sim uma infração do Código de Defesa do Consumidor e poderia sim ser processada e ter que arcar com as consequências de uma negação de atendimento para casais formados por um homem e uma mulher, e ambos sendo heterossexuais e cisgênero, tá bom? Então não seria politicamente correto, não. E TV Globo e Anitta, gente, o que isso tem a ver? Tem nada a ver. Mas aqui, uma outra coisa aqui interessante é eles dizendo, né, que eles colocam diferentes entre aspas, né, porque eles não consideram se homossexual ou heterossexual algo que faça da pessoa ser melhor ou pior do que o outro. Consideram sim. Vocês consideram sim. Vocês que são LGBTfóbicos se acham melhores do que pessoas LGBTQIA+. Esse casal, né, os donos desse estabelecimento, eles acham sim que eles são melhores do que LGBTQIA+. Principalmente porque eles vêm de todo esse pensamento religioso, né, de que eles vão ser salvos, de que nós LGBTQIA+, estamos em pecado. Se nós estamos em pecado e eles vão ser salvos e eles não querem estar associados a nós de nenhuma maneira, né, é porque eles se acham sim melhores do que nós. Eles se acham sim. Não adianta dizer que não acha, porque acha sim. Se vocês não se achassem melhores do que nós LGBTQIA+, vocês não iriam se negar a prestar atendimento, o serviço da sua empresa para pessoas LGBTQIA+. Você não negaria isso. Não negaria. Porque você não se veria melhor do que nós que somos LGBT. Então não adianta vir com essa mentira, não. E outra coisa, gente, privilégios e benefícios... Privilégios e benefícios. Que privilégio e benefício um casal formado por dois homens está buscando ao querer ser atendido da mesma forma que um casal formado por um homem e uma mulher são? Que benefício é isso? Você atender um casal formado por dois homens é benefício? Porque se isso for um benefício e um privilégio, já mostra mais uma vez que sim, que eles se acham melhores do que nós LGBTQIA+. Porque se esse casal aí acha que o simples ato de prestar atendimento a dois homens que são um casal é dar um benefício, é dar um privilégio, atender um casal formado por dois homens da mesma forma que se atende um casal formado por um homem e uma mulher é um privilégio, é um benefício, já mostra que eles realmente não acham que nós, LGBTQIA+, somos merecedores desse tipo de tratamento igualitário. E que ao dar um tratamento igualitário para nós, estão nos dando um privilégio. A gente tem que se sentir privilegiada por isso. Né? E o tratamento que eles deram é um tratamento que para eles é o normal. É o normal, né? É o normal para eles. Bando de escroto. E eles ficam falando, né, sobre eles aceitarem a família como ela é. Ou seja, eles não consideram famílias LGBTQIA+, como famílias. Vem de toda essa construção cristã deles, né? Onde numa nota de repúdio a quê? Né? Repúdio a quê? Mas nessa nota de repúdio eles ainda colocam um versículo da Bíblia. Ainda endossam qual é o tipo de família, que é a família que pra eles é a de verdade. O tipo de família que é válida. Gente... Ai, sinceramente, como é que eles fazem isso e não querem ser taxados de LGBTfóbicos? Como? Sendo o puro suco da LGBTfobia. São LGBTfóbicos para um caralho. Foram LGBTfóbicos quando negaram atendimento para esse casal, e foram mais LGBTfóbicos ainda quando fizeram esse vídeo e quando fizeram esse texto, né? Só ficaram o quê? Querendo produzir provas contra si, porque isso vai ser levado para a justiça, né? Isso vai ser levado para a justiça, eles vão ser processados
e espero que eles sejam condenados. Até porque existe jurisprudência para isso, né? Porque já teve aí empresas que se negaram a prestar atendimento para casais formados por dois homens ou por duas mulheres, foram processadas e tiveram que pagar indenizações, tiveram que arcar com as consequências da sua quebra da sua quebra do Código de Defesa do Consumidor e também da sua LGBTfobia ali, né? Então, esse casal aí, né, que eles são donos dessa empresa merda aí, eles vão ser processados e eu espero que eles sejam condenados, né? Porque eles produziram várias provas aí contra eles. Tá? Porque, né, eles admitiram que tem 2 anos aí que eles se negam a prestar atendimento para determinado tipo de público por uma característica discriminatória, né? Mas vamos falar aqui de algumas coisas que aconteceram nessa thread, né? Essa irmã do Litrinho, gente, eu não consigo levar esse nome a sério, mas a irmã do Litrinho, ela marcou, né, uma empresa que é a casamentos.com.br, né? Porque essa empresa, ela lista, né, vários fornecedores e colocava essa outra empresa que foi LGBTfóbica, né, como um prestador de serviço, né? Então eles tinham uma relação de prestação de serviço com essa empresa, e a irmã do Litrinho foi lá e marcou eles e cobrou um posicionamento. Essa Casamentos, né, casamentos.com.br, foi lá e fez um post fixado no Twitter, né, dizendo que vou ler aqui, né? Abre aspas. Exigimos de todos os fornecedores que cumpram com as políticas de não discriminação que proíbem qualquer tipo de discriminação contra casais, seja qual for o motivo, incluindo casar-se com a pessoa amada. É nossa prioridade manter um espaço seguro e acolhedor a todos os casais, e um coraçãozinho, fecha aspas. Então eles deixaram isso fixado e eles também romperam relações com essa outra empresa, né? Publicamente, eles romperam relações com essa outra empresa. Uma outra coisa que também que eu preciso dizer é que nessa thread também teve mais gente que foi lá dizer, né, que também já teve atendimento negado, né, por serem um casal formado por dois homens, né, e foi de uma fotógrafa famosa, né, que a pessoa não expôs quem era a fotógrafa, mas expôs o print, né, e era a pessoa dizendo o seguinte, abre aspas, ah, sim. Então, por motivos pessoais, a Lana não faz casamentos LGBTQIA+. Espero que entenda. Coraçãozinho amarelo, fecha aspas. Eu falei que não tinha colocado o nome, mas colocou, né? Colocou o nome. E aí, mas sei lá também que é a Lana. Tem tantas Lanas por aí, né? Mas enfim. E a pessoa disse, né? A pessoa respondeu dizendo: ah, não entendo. E, né, a Lana respondeu: tudo bem, se eu puder te ajudar em algo ou alguma indicação, só falar. E sempre colocando um emoji fofo, né? Um emoji de coração, um sorrisinho, para dar uma sensação de que estão tendo um bom atendimento, de que estão sendo profissionais, de que estão tratando o cliente com educação, sendo que não estão discriminando o cliente. Estão discriminando o cliente, né? Mas tem um coraçãozinho. E, gente, como desdobramentos disso, a gente teve Erika Hilton aí, né, cobrando uma investigação a respeito desse caso. Então, né, a gente vai ter aí uma cobrança em cima deles vinda do próprio Estado, né? Vamos ver o que vai acontecer. E também uma coisa que eu preciso dizer aqui é que vocês repararam que eu escondi o nome da empresa, né? Escondi o nome da empresa, escondi o nome deles e tal. Mesmo que você que esteja me assistindo provavelmente já saiba qual empresa é. Você que esteja me assistindo já tem ido lá no Instagram deles, ver e tudo, né? Mas um motivo de eu ter escondido o nome da empresa é que diante de toda essa polêmica, essa empresa ganhou muitos seguidores. Muitos seguidores. Porque a gente teve a extrema-direita defendendo eles. O Nicolas Ferreira foi defender eles. O Nicolas Ferreira divulgou eles em tom de enaltecimento. E nisso eles começaram a ganhar muitos seguidores, né? O que eu tinha visto era que eles tinham ganhado mais de 30 mil seguidores e agora já devem ter ganhado muito mais, assim, muito mais. Então por isso que eu quis esconder o nome, mesmo que seja algo inútil, porque todo mundo já saiba qual empresa é, né? Mas é por isso, porque eles estão ganhando em cima disso. Porque quando a gente mostra a nossa indignação também, e aqui é uma indignação que tem que ser mostrada, né? Eles infringiram lei, eles vão ter que arcar com as consequências disso, mas ao mesmo tempo também eles vão ganhando público, né? Eles vão ganhando público. E, gente, não é o que eu quero. Eu não quero que eles ganhem público.
apesar de que eles estão ganhando, e eu querer ou não isso, indifere, eles vão continuar ganhando público. Mas eu espero muito que com essas ações que vão ser tomadas, essas medidas, né, de processos e tudo mais, com investigações, que eles se ferrem o suficiente para eles não conseguirem usufruir desses seguidores a mais que eles estão ganhando. Porque essas pessoas têm que ser punidas, gente. Cometer um crime discriminatório tem que ser punido. Tem que ser punido. Se essa punição levar à falência, paciência que pensasse nisso antes de cometer um crime, né? Antes de cometer o crime, deveria ter pensado. Mas não acho que vai falir, não. Não acho que vai falir, não, porque eles vão ter apoio muito forte da extrema-direita, eles vão ter apoio muito forte de todos os cristãos LGBT-fóbicos, eles vão ter um apoio muito forte que deve ser o suficiente para sustentá-los, né? Provavelmente é o que vai acontecer. Provavelmente é o que vai acontecer. E uma coisa também é que muita gente veio defender essa empresa falando sobre liberdade de expressão, falando que a gente está fazendo mimimi, falando que a gente é vitimista e falando que a empresa tem o direito de negar atendimento. Gente, não tem. Não tem direito de negar atendimento assim, não. Sim, qualquer prestador de serviço pode se negar a atender um cliente se tiver uma justificativa. Se aquele cliente estiver destratado, as pessoas que estão fornecendo esse atendimento é uma coisa, né? Aí a pessoa pode encerrar o atendimento ali. Se os clientes tiverem pedido algo que vá além do que aquela empresa, do que aquele prestador de serviço fornece, também é algo que é passível de você encerrar um atendimento, né? Se aqueles clientes estão fazendo exigências que sejam absurdas, estejam sendo abusivos, aí sim a empresa pode encerrar o atendimento. Agora, se a empresa encerra o atendimento simplesmente porque os clientes são de um determinado grupo político, um grupo de gênero, um grupo de sexualidade, um grupo racial, um grupo étnico, um grupo, sei lá, de qualquer grupo social, aí essa empresa está cometendo um crime. Não só o crime de discriminação em si, né, que no caso que foi um crime de LGBTfobia, mas também porque o Código de Defesa do Consumidor diz que nenhuma empresa pode negar atendimento por uma ação discriminatória, né? Não pode, não pode. Isso é lei. Isso é lei. Então eles estão infringindo lei. E dentre as pessoas que ficaram defendendo a empresa, eu quero destacar que teve uma trans que defendeu e viralizou o comentário dela. Uma trans que disse que a empresa ela poderia sim se negar a prestar atendimento e que as pessoas poderiam também decidir boicotar a empresa, como se boicote funcionasse. Que boicote que funciona? A empresa ganhou um monte de seguidor em cima disso, como é que boicote vai funcionar? Quando você inventa de querer fazer um boicote, você também traz as pessoas que pensam igual aquela empresa para ser público daquela empresa. Então, boicote, gente, não funciona esse negócio de boicote, isso não existe. Não existe. Raramente uma empresa que sofre um boicote vai de fato arcar com consequências, vai de fato ser prejudicada. O que funciona aqui é entrar com ação judicial. O que funciona aqui é o Ministério Público investigar. O que funciona aqui é processo. É fazer valer a lei. Não é um boicote. Mas liberal sonha que boicote vai funcionar, né? Liberal sonha com essas coisas. Liberal sonha que lei antidiscriminação não funciona, que lei antidiscriminação é um ferimento à liberdade de expressão. Não é. Uma lei antidiscriminação é uma lei que serve para nos proteger. Se a gente for depender dessa mão invisível do mercado para regular tudo, a gente vai estar fodida, porque essa mão invisível do mercado não regula porra nenhuma quando a gente vive um sistema capitalista. Se a gente vive um sistema capitalista onde o dinheiro é quem pauta todas as relações, como é que você espera que um boicote vai funcionar de alguma coisa? Gente, quantos boicotes as pessoas já não fizeram contra o Carrefour, por exemplo, por ter tido assassinatos de clientes negros dentro do Carrefour? O Carrefour faliu? Não faliu. Quantas pessoas não tentaram boicotar o Habib's, quando o Habib's fez aquela atrocidade com aquele menino, né, que matou ali, um segurança do Habib's matou um menino, uma criança que era morador de rua, enfim, o Habib's faliu? Não faliu. A Van
Quantas pessoas já boicotaram a Van, já puxaram boicote à Van, pela Van apoiar um político fascista, que é o Bolsonaro? A Van faliu por isso, gente. A gente vive num sistema capitalista. Boicote não vai funcionar de nada. E essa trans aí, né, uma trans daqui do Distrito Federal que infelizmente eu conheço, né? Eu conheço, já discuti com ela algumas vezes por causa de posicionamentos liberais burros dela, né? E eu escondi também o arroba dela porque a gente não precisa dar visibilidade pra uma pessoa dessas, né? Por mais que ela já tenha toda a visibilidade do mundo, porque, como eu disse, esse tweet viralizou. E, gente, ó, isso daqui aconteceu, as medidas cabíveis vão ser tomadas por esse casal, estão sendo tomadas por políticos que se importam com nós, né? Agora, a gente, enquanto população, você que tá aí me assistindo, não deve ir lá xingar a empresa. Tanto que eu nem mostrei aqui o arroba da empresa, porque mesmo vocês sabendo qual é, não é pra vocês irem lá. Não é pra vocês irem lá, não é pra mandar DM nem nada do tipo, porque senão vocês podem até acabar cometendo outro crime também, né? Se vocês forem lá e falar, ah, você foi homofóbico, isso daí não é crime, isso daí é uma constatação de fatos, né? Mas dependendo do que vocês forem lá falar por DM, vocês podem estar cometendo crime. Se vocês ameaçarem, vocês podem estar cometendo crime, né? Então tem muitas coisas ali que vocês podem acabar fazendo nessa sana de ir lá rebater a empresa, de mandar DM e tudo mais, que vocês podem estar cometendo crime e depois vocês podem acabar sendo processados também, né? Então, não vamos cometer nenhum crime, não vamos, né, ir lá xingar eles assim, sabe, ir lá ameaçar. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Vamos deixar que as medidas cabíveis sejam tomadas ali pelo casal que sofreu a discriminação em si. E se as medidas cabíveis não forem tomadas, né, se o processo não for favorável para esse casal, aí sei lá, aí não vai ter muito que a gente possa fazer também não, né? Porque como eu disse, público, essa empresa vai ter e muito. Vai ter e muito. Porque boicote não funciona nesse sistema merda que a gente vive. Mas enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu sei, eu iria falar da Pablo Vittar, mas a Pablo Vittar vai ter que ficar pra semana que vem, porque esse caso aqui me pareceu mais importante de ser dito agora. Mas esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou desse rolê todo. Deixa o seu like também, pra sinalizar pro YouTube que você gostou desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.